Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, eu tô vindo aqui hoje pra gente dar continuidade na nossa série sobre espécies, né? E a planta que eu vim mostrar pra vocês hoje é uma espécie natural do gênero Pachyphytum. Muito provavelmente vocês já conhecem ela pelo nome, mas vocês ainda não viram a planta certa, tá? Sendo assim, eu vim apresentar pra vocês hoje o Pachyphytum rockeri. Esse bonitinho que tá aparecendo pra você aí na sua tela, tá? Gente, e aí vocês vão ver que o rockeri, ele é uma plantinha que foi muito injustiçada, tá? Isso porque ele já teve o nome e o gênero alterado várias vezes desde que ele foi descoberto lá em 1854. Então deixa eu contar para vocês um pouquinho da história dele. Em 1854, quando a taxonomia ainda estava engatinhando, né, muitas espécies ainda estavam para ser descobertas ainda, existia um gênero, então, que se chamava Diotostemon. E essa planta se chamava rockeri, era conhecida como Diotostemon rockeri. Em 1863, ele deixou de ser considerado Diotostemon e passou a ser considerado como sendo do gênero Echeveria. Então, ele ficou conhecido como sendo Echeveria rockeri. 6 anos depois, em 1869, ele deixou de ser Echeveria, ele passou a ser considerado Cotyledon adunca. E nesse mesmo ano, ele deixou de ser considerado Cotyledon adunca e passou a ser considerado Pachyphytum rosum. Depois, em 1873, ele deixou de ser considerado Pachyphytum, voltou a ser considerado Echeveria e se chamava Echeveria adunca. Já no ano aí de 1903, ele deixou de ser Echeveria, voltou a ser Pachyphytum e foi chamado de Pachyphytum uniflorum. 2 anos depois, ele deixou de ser uniflorum e passou a ser conhecido como Pachyphytum aduncum. Em 1912, ele deixou de ser Pachyphytum de novo, voltou a ser Echeveria, sendo chamado de Echeveria uniflora. E finalmente aí, em 1930, foi que ele finalmente foi reconhecido como sendo Pachyphytum rockeri. E assim ele ficou desde então, tá? Desde 1930. Então vejam aí, né, que é uma planta que existe há muito tempo, tá? São muitos anos. E mesmo depois de tanto tempo, a planta, até hoje, no ano de 2024, ela ainda não é reconhecida com o nome dela, tá? O que é muito triste, para vocês verem como que é essa questão da identificação dos Pachyphytums, né? Como que a identificação, às vezes, ela se perde da planta. E foi o que aconteceu com o rockeri. Então, eu quero começar mostrando ele na natureza para vocês. E aí, como todo bom Pachyphytum, vocês vão ver que ele vai ter preferência aí por se propagar em locais de difícil acesso, né? E a gente vai encontrar na natureza formas mais gordinhas, com a folha mais comprida, com a folha mais curta, mais coloridos, mais pruinosos, mas no fim, todos rockeri, tá? E no cultivo, a gente consegue encontrar 2 formas de rockeri. E a diferença entre eles, basicamente, vai ser que um é mais arredondado e mais pruinoso do que o outro. Porque a flor dos dois vai ser a mesma. E aí eu tô colocando aí para vocês verem, tá? Que não há diferença. E lá na descrição dessa planta, tá descrito que ela é uma planta com folhas lanceoladas ou oblanceoladas, né, a elípticas. E é uma planta que vai desde o verde até o glauco pruinoso. E aí, eu quero então mostrar ela de pertinho para vocês conseguirem mesmo assimilar a planta, né, e conseguir ter mais, como é que eu posso dizer, aproximação com ela, para identificar ela de maneira mais fácil. Vejam como que o formato da folha dele é engraçado. Até mesmo essa coloração da folha dele vai lembrar muito pra gente uma tetinha, né? Um peito. Eu acho que lembra demais, ó. E uma curiosidade sobre ele. Eu não sei qual das 2 variedades de rockeri a minha é, tá? Porque até hoje eu só vi essa. Mas vejam como que essa pruína dele, ela é engraçada. Ela vai lembrar um pouco a pruína daquela planta que chama Senecio escaposus, não é isso? Que ela vai descascando
é do mesmo jeito ele descasca a pruína também, tá? E a pruína dele, se eu não me engano, vou fazer o teste aqui agora, porque eu não me lembro, mas eu acho que não, olha lá, ó, não solta a pruína, tá? Ou pelo menos se solta é pouquíssimo, não faz muita diferença na planta. E é uma planta muito bonita, né? O que eu posso falar sobre ela no meu cultivo, tá? O Roqueria, ele já deve estar completando pouco mais de 1 ano aqui. E assim, é uma planta que ficou todo esse período sem desenvolver, tá? Ele custou pegar na minha mão. Ele não morreu, ele não me deu trabalho, não me deu problema, mas eu achei que ele não fosse se adaptar ao meu cultivo. Isso porque o tempo se passava e a planta, em vez de desenvolver, ele só desidratava e desidratava cada vez mais, tá? É uma planta que vocês vão ver, vou até mostrar aqui, que logo que ele chegou, eu passei nele a pasta de indução. E essa mudinha que vocês estão vendo aí, que tá na direita, ó, ela foi induzida. E já tem um tempo que eu induzi ela, tá? E vejam que ela não desenvolveu bem a muda da indução. Enquanto que a planta, depois de um tempo, ela mesma soltou as próprias mudas naturais, que são essas outras duas que vocês estão vendo aí, e ela já está quase alcançando a que foi por indução, tá? Então, a muda natural vai desenvolver muito mais rápido do que se a gente tentar forçar a planta a se reproduzir. Por folha, ele não pega, já tentei, não quis pegar, e eu não arriscaria cortar essa planta, porque, como eu mencionei, é uma planta muito melindrosa, tá? E assim, gente, por ser uma planta muito antiga, como ela é, e ela até hoje não ter se popularizado, é porque algo de especial ela tem, tá? Eu não vou dizer que ela morre com facilidade, porque não morreu na minha mão. Mas eu acredito que na mão de uma pessoa que não tenha experiência cultivando Pachyphytums, ele já teria ido de arrasta para cima, tá? Eu acho que essa é a particularidade dele, para ele não ter conseguido se popularizar. Porque, veja, a gente lembra das três características que a gente precisa observar na planta, né? Que é, primeiro, o cultivo dela, se é fácil ou difícil, e eu acho que é um cultivo difícil, eu custei acertar a mão com ele. Reprodução, a reprodução dele é uma reprodução mais fácil, vocês estão vendo ali que ele está soltando várias mudinhas sozinho, claro que depois de um tempo, né, que ele já estava aqui, mas está se multiplicando bem, e o crescimento dele é bem lento, tá? Tanto que ele ficou aqui quase 1 ano, e agora que ele está começando a soltar as folhas novas, e veja que as folhas antigas, que ficaram muito tempo sem desenvolver, elas simplesmente estão rachando. E elas estão rachando, e essa planta ela tem uma característica, que ela não seca as folhas antigas. Ela vai preferir secar essas folhas assim, ó, que estão com algum tipo de dano, sabe? Ó, é o que ela tem feito aqui. Então, vocês podem ver que de um lado ela já tá careca, do outro ela também ficou careca, ela soltou outra folha aqui. Então, vejam que é uma planta que tem as próprias vontades dela, tá? Ela é cheia de toda melindrosa. E... bom, eu quero começar mostrando os híbridos dela. E aí a gente vai ver que um dos híbridos dela, ele ficou famoso com o nome dela, tá? Então, existe uma planta que é o cruzamento entre o Pachyphytum roqueri e a Echeveria tolimanensis, que o resultado, né, é essa plantinha que eu tô mostrando aí pra vocês, que o nome dela é Pachyveria aivone, e a aivone, ela foi vendida por muito tempo, ela ainda é vendida, né, como sendo o Pachyphytum roqueri, mas aí vocês vão ver que ela mesmo com o roqueri quase não tem tanta similaridade, tá? Muitas pessoas, inclusive, vão acreditar que essa Pachyveria é, na verdade, um híbrido do Compactum por causa dessas folhas lapidadas, né? Mas essa lapidação, ela não vem do Compactum. A lapidação que essa planta tem, ela vem da cruza com a Echeveria,
tá? Que a Echeveria que foi utilizada aí no caso foi a tolimanensis. E só uma pessoa muito ignorante mesmo, no sentido de Pachyphytons, para considerar essa planta como sendo um Pachyphyton. Primeiro que uma das principais características dos Pachyphytons é dar espaço entre as folhas, né? O único Pachyphyton que costuma não dar espaço entre as folhas é o Compactum. E essa característica é tão forte, é tão só dele, que leva o nome da planta, né? É Pachyphyton compactum. A característica dele de ser compactum é o nome dele, porque ele é o único que é assim. Então, quando a gente vê uma planta assim, ó, que mal dá pra gente ver o caule dela, muito dificilmente trata-se de um Pachyphyton, tá? Porque os Pachyphytons, eles sempre vão dar espaço entre as folhas. Eles não são coladinhos, só o Compactum que é coladinho. Então, veja que o híbrido Rockeri não dá nem para confundir o híbrido com a planta natural, tá? Essas folhas juntinhas não tem nada a ver com o Rockeri. Ele puxou da Echeveria tolimanensis, tá? E aí a gente vai ver que a Ivone não é o único híbrido que foi o resultado dessa cruza entre tolimanensis e Rockeri. A Pachyveria glauca também. E ela vai ser muito parecida com a Ivone. Muito provavelmente é a mesma cruza, tá? Também é Rockeri com tolimanensis. Ela também vai ter a lapidação nas folhas. Essa é um pouco mais fácil de identificar ela, porque ela é maior, ela é mais glauco-pruinosa. As folhas dela são mais alongadas e se curvam em direção ao centro, né? Para você conseguir achar ela é muito fácil. Ela é distribuída pela Vellinholambra. Ela é aquela Pachyveria que vem nos supermercados, tá? É a Pachyveria glauca. E a glauca também é um híbrido do Rockeri com a tolimanensis. Então, veja, são dois híbridos muito parecidos, né? Que são aí originados do mesmo cruzamento, Rockeri com tolimanensis, e que ambos podem aí ser vendidos como o próprio Rockeri. Outra planta híbrida dele, tá? Essa daqui também Pachyveria. E no caso aqui, não dá pra gente saber qual foi a Pachyveria utilizada, mas o Pachyphyton dá porque fica muito óbvio pra gente, tá? Essa é a Pachyveria coco. E repare que a coco, ela é o Rockeri todinho. Ela só é um pouco maior que ele. Um pouco não, ela tem uma proporção bem maior. Mas se a gente for analisar uma planta do lado da outra, olha, não precisa nem mesmo de exame de DNA. Elas são muito parecidas, muito mesmo. O formato da folha muda, é claro. Essa planta é muito maior, tá? Ela é um híbrido intergenérico. Mas veja que até aquela característica de secar as folhas que estão danificadas, essa planta faz igual. E olha aqui, ela tá pelada igualzinho o parental dela. É uma característica aí que vai ser muito emblemática, né? Do Pachyphyton Rockeri. Bom, aí a gente vai ver que o Rockeri não tem outros híbridos, tá? Ou pelo menos nenhum outro híbrido que esteja disponível aqui no Brasil, ou que eu tenha ciência dele, são só esses três. Os híbridos dele são muito populares, principalmente as Pachyverias Ivone e glauca, porque uniu-se, né, as características da tolimanensis com as do Rockeri, e aí a gente teve uma planta que é forte, resistente, propaga rápido e é super, né, prolífica. Mas é isso. Eu acho que não tem muito mais o que a gente falar sobre o Rockeri, então eu quero só mesmo ficar mostrando os detalhes da planta para que vocês consigam ter mais proximidade com ela, né, e consigam aí identificar as características que fazem do Rockeri um Rockeri, tá bom? O Pachyphyton Rockeri. Então, pessoal, por favor, vamos dar os nomes certos às plantas certas, tá? É muito triste a gente ver uma planta natural se perdendo, né? Perdendo o lugar dela para um híbrido, tá? A identificação, ela é muito importante por causa disso. Inclusive para a gente proteger a integridade das espécies naturais, que são muito importantes, tá bom? Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se você gostou, eu já peço para você deixar seu like aí para mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te peço para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu te agradeço por ter ficado aqui comigo até o final e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.